Bem-vindos à TV LFG, bem-vindos ao programa LFG Convida. E no programa de hoje temos aqui o professor Mário Luiz Ramidoff, meu amigo, é um prazer tê-lo conosco, antes de mais nada. O professor Mário ele é promotor de justiça no estado do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito da Criança e do Adolescente, professor aqui da rede, Luiz Flávio Gomes, e autor dos livros Lições de Direito da Criança e do Adolescente e Direito da Criança e do Adolescente, Teoria Jurídica e Proteção Integral. Professor, nós conversávamos há pouco e sabemos que o nosso programa hoje será de provocações. Claro. Será de provocações. O senhor é referência aí na área, o senhor sempre um estudioso, antes de mais nada, um estudioso do direito da criança e do adolescente, que é uma pessoa que gosta de colocar os pingos nos is, né? Então, alguns conceitos doutrinários, conceitos, questões práticas, tudo isso a gente percebe que o senhor, além de ter o domínio, gosta de que isso seja de fato demonstrado e que seja aí, que se trate bem o direito da criança e do adolescente antes de mais nada. É verdade. Né? E eu gostaria que o senhor me dissesse um pouco sobre a história do Estatuto e também sobre a história do direito da criança e do adolescente. Uma pergunta para o senhor, é a mesma coisa? Não, claramente que não, meu caro Rossato. Mas antes de mais nada, queria lhe agradecer pelo convite de poder estar aqui na rede Luiz Flávio Gomes. Agradecer ao professor Luiz Flávio Gomes, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita gentileza, nos proporciona falar sobre o direito da criança e adolescente, que é um dos déficits, né, da academia, não ter uma disciplina obrigatória na graduação e na pós-graduação. Mas nós não podemos confundir o Estatuto da Criança e do Adolescente com o direito da criança e adolescente. E eu começo te falando, te contando uma história que está sendo perdida, e é bom pela difusão que tem a rede Luiz Flávio Gomes, para que essa história fique, né, para que outras pessoas venham e façam uma interpretação recorrente a esse momento de criação do direito da criança e do adolescente no Brasil. Primeiramente, não pode se dizer que existia um direito da criança e adolescente que depois da Constituição passou a ter outro direito da criança e adolescente. Não, nós nunca tivemos um direito da criança e adolescente propriamente dito. Eu digo que, teoricamente, eu sou infancista e, normativamente, eu sou estatutista. Né? É interessante essas nomeologias para a gente deixar bem claro o que é o direito da criança e adolescente. Nós tínhamos uma aplicação não de proteção da criança e adolescente, porque não eram sujeitos de direito, passaram a ser com a Constituição da República. É aqui que surge o direito da criança e adolescente. Ora, antes nós não tínhamos. Eu digo que não tinha. O pessoal diz, não, mas nós tínhamos o Código de Menores, nós tínhamos a legislação civil. Muito bem, a legislação civil trabalhavam com aquelas crianças e adolescentes, até porque não tínhamos essa categoria, chamava-se de menores. Nós não podemos usar mais esse termo, menor ou menores. E aqueles que estavam em situação que não era irregular, direito civil. A situação irregular era uma situação de objeto de proteção, era regulado pelo Código Penal, era um apêndice do Código Penal, com medidas socioeducativas, mas que tinham um cunho repressivo punitivo. Era um tratamento, uma terapêutica que funcionava a partir de um viés criminológico, não tinha toda uma sofisticação como nós temos hoje na área da infância. Ora, no Brasil houve um momento de redemocratização das relações sociais e o país passa por isso. Começa lá, quem sabe, 78, 79, vem no auge de 84, tanto é que nós temos a reforma do Código Penal, a parte geral, a lei de execução penal. Se sente que o viés, né, o mote desse tempo qual é? Substituir as penas mais graves por aquelas que não são tão graves, menos graves. Muito bem, nesse momento de redemocratização, já começa a se falar de um movimento social legítimo da criança, não tanto do adolescente, mas da criança, porque na área internacional toda pessoa com idade inferior a 18 anos é considerada criança. E aí nós temos um movimento dos meninos e meninas de rua, hoje em situação de rua, né? Porque senão se torna pejorativo. E na verdade era um movimento social legítimo, que era o movimento Criança Constituinte. Criança Constituição. Constituição que deveria contemplar direitos relacionados à criança dentro ou não da família. Por quê? É prioridade a criança estar na família e nós dizemos hoje também no orçamento. Mas eu já chego lá. Muito bem.
Como havia essa ebulição da formação de uma nova Constituição, aí já a partir de 1986, então veja, esse movimento vem 78, anistia política, né, abertura, redemocratização, 84, 86, vem então a Constituinte. Quando vem a Constituinte, vem um pesquisador estrangeiro, não me recordo o nome agora, mas ele está fazendo uma programação, uma pesquisa acerca de direitos, né, de ordenamentos jurídicos que contemplam um direito relacionado à família, relacionado à criança, relacionado à proteção, né, a como educar, como em relação à educação, em relação à saúde. Muito bem, chega no Brasil nesse momento em que está se fazendo a Constituição, que é um movimento. E esse cidadão, pesquisador, contratado pela ONU para fazer essa pesquisa, para passar a ser futuramente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, ele é recebido no Brasil pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que era um dirigente da antiga FEBEM, né, Fundação do Bem-Estar do Menor, ligada à FUNABEM, a Fundação Nacional, né, e hoje aqui no São Paulo, me desculpe que eu venho do Paraná, nós até trocamos o nome, hoje é Fundação Casa, justamente porque essas nomeologias, elas guardam esse ranço repressivo punitivo. E o Antônio Carlos Gomes da Costa se junta com outros pesquisadores que me vêm à mente agora, o professor Edson Seda, e começam a rediscutir essa formação, aquele esboço de convenção internacional que tinha 42 artigos, como tem hoje em dia. E eles vão procurar, né, os representantes políticos para que esses 42 artigos, adequado ao nosso ordenamento jurídico que viria a ser, né, a nova Constituição da República, e pede então ao nosso cavaleiro da cidadania, né, Ulisses Guimarães, que lamentavelmente desapareceu, que ele fizesse uma proposição política junto ao partido dele, para que se inserisse um capítulo próprio do direito da criança e adolescente, baseado nesse projeto de convenção internacional, desses 42 artigos. Olha, o Ulisses Guimarães disse na época, né? Isso é praticamente impossível, nós não vamos acabar nunca com essa Constituição. Nós temos prazo antes que isso volte atrás. Então, esse avanço que foi feito não pode ser estancado, porque, claro, várias injunções políticas e sociais deveriam contemplar, por isso a Constituição deve ser, sim, esta colcha de retalho, porque são opções políticas, são legítimas, e tinha que se falar com o relator. O relator, Bernardo Cabral, disse, olha, eu não posso aceitar sequer mais um artigo na Constituição. Imagine 42, vocês estão malucos? Não dá. Em razão de várias insistências, né, das APAs, das igrejas, enfim, dos pedagogos, das pessoas que trabalhavam na área da infância, do movimento social dos meninos e meninas de rua, o Bernardo Cabral falou, vou abrir uma exceção então, eu quero um único artigo. Um único artigo. O abençoado 227. É por isso que vários doutrinadores repetem nos seus livros, sem fazer essa referência, que o artigo 227 é a síntese da doutrina da proteção integral. Mas eles não explicam isso. Né? Muitos dizem, o estatuto é principiológico. É um equívoco. O estatuto nós já vamos ver lá para frente. Nós estamos vendo o artigo 227. Esse sim traz a noção, os fundamentos, os princípios, né? Mas vamos lá. O Antônio Carlos Gomes da Costa, juntamente com outros, aparecem agora, né, os juristas, os teóricos, né, os ifancistas, como nós falamos, né, com Amaral e Silva, desembargador ainda de Santa Catarina, enfim, que também depois auxilia na construção do Estatuto da Criança e Adolescente, né, professores aqui de São Paulo, o professor Municuri, e essas pessoas passam a orientar como é que nós consolidaríamos esses 42 artigos num único artigo, que na verdade teve um segundo, que é o 228, que fala, é um misto, né, de direito individual de cunho fundamental, que fala da inimputabilidade penal. E nesse artigo 227, nós consolidamos, nós, porque eram nossos representantes do povo, conseguimos consolidar os 42 artigos no 227. Aliás, é uma atividade de pesquisa muito interessante. É observar o artigo 227, que é longuíssimo, a gente só conhece o caput, a maioria, todo mundo só trabalha com caput, mas observar a quantidade de substantivos que existem em relação a qualquer outro elemento gramatical, seja um verbo, um adjetivo, né, uma preposição.
tem muito substantivo. Por quê? Se enxugou tanto os 42 artigos que só sobrou se colocar substantivo. Então, lá, direito à vida, à saúde, à liberdade, e de forma exemplificativa, não taxativa. Veja como é importante nós termos uma história do direito, uma história do direito da criança e adolescente, uma teoria jurídica da criança e adolescente, para não continuarmos praticando equívocos de outras teorias. Teoria do direito penal, a dogmática jurídica penal, ela teve seu momento importante, mas ela foi construída ao longo dos anos para chegar hoje ao que ela é. É por isso que eu não posso importar, por melhor que seja hoje, por exemplo, o garantismo, para a área da infância. Porque senão eu posso rasgar a Constituição, eu posso rasgar o Estatuto e ficar só com o direito penal. Não trocaria nada. É por isso que eles precisam entender, juízes, promotores e advogados. Não existe direito penal juvenil na área da infância e juventude.